Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 7 de julho de 2020, mais uma vez, João Gabriel e eu, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para vocês as informações, as notas do Pautando, tudo aquilo que acontece no dia a dia da nossa querida Poços de Caldas. Boa noite, João, prazer imenso, tudo bem? Tudo bem, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Como sempre, eu convido quem estiver nos assistindo pelo Facebook do Jornal da Cidade a curtir a nossa página para receber atualizações do nosso conteúdo. E quem estiver nos assistindo pelo YouTube, eu convido a se inscrever no nosso canal, tem um botãozinho aqui do lado. Se inscreva, é gratuito também para receber atualizações do nosso conteúdo. Na última semana nós não tivemos a oportunidade de realizar o Pautando em virtude de algumas adequações que nós estávamos fazendo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. Como todos sabem, mudou de endereço, agora aqui na Capitão Quinzim Junqueira 67. E como a semana passada houve a necessidade de fazer a adaptação na iluminação, infelizmente não conseguimos trazer em virtude do eletricista não ter dado conta de fazer o serviço. Mas retornamos hoje aqui com o programa, agradecemos as inúmeras mensagens que as pessoas mandaram para nós, preocupados com o programa, João. Isso mostra que a gente está fazendo aí o dia a dia da política local, trazendo as informações, né? Pois é, né? A gente procura trazer aqui o que acontece de mais importante na cidade, né, Albert? E aqui a gente fala sem restrição, né? Então a gente muitas vezes fala o que as pessoas gostariam de ouvir, né? E às vezes não encontra em outros meios, né? E a gente realmente teve uma questão de ordem técnica, né? Na iluminação aqui do estúdio, não deu tempo de se fazer todo o preparo e aí a gente ficou aí sem poder fazer o programa 2 dias, mas a gente está de volta aqui. 2 assuntos que eu queria trazer aqui para que os nossos telespectadores, internautas, e que você pudesse comentar comigo, João. A semana passada nós tivemos aí uma entrevista da Marieta, que é a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas. Ela, há uns anos atrás, havia sido vice do então ex-vereador e hoje vice-prefeito, Sr. Flávio Faria, que na entrevista dela de 2018 e na entrevista da semana passada lá na Master Web Rádio, do nosso grande amigo Silas, do China, do Paulinho Paradise, ela deixou bem claro que o Flávio realmente abandonou os servidores públicos de uma maneira que nem participando das reuniões o mesmo não participa. É lamentável, né, João? Eu escutei essa entrevista aí, Albert, foi na segunda-feira da semana passada e a Marieta lá, muito constrangida talvez, acabou admitindo que o Flávio, ele não aparece de forma alguma, nos momentos principais, né? E segundo a Marieta, até o Silas perguntou para ela, segundo a Marieta, o Flávio é cobrado, a respeito dessas questões e ele alega assim que ele não foi avisado. Então, assim, o que ela quis dizer? Tem reuniões aí de servidores com representantes da prefeitura para discutir database e outras questões quaisquer aí que acontecem no âmbito da administração municipal. Então, ele alega que ele não foi convidado para essa reunião. Ô, João, eu já tive a oportunidade de estar secretário por 2 oportunidades. O sindicato, quando faz alguma menção de reuniões com o prefeito, com os secretários, ele manda com cópia para todos os secretários, para o vice-prefeito. Então, o senhor Flávio Faria está faltando com a verdade. E ontem eu trouxe no grupo Poços, hoje e amanhã, e a incidência de número de servidores que criticaram ele, tanto na postagem quanto em mensagens inbox para mim, dizendo que realmente o Flávio mentiu para o servidor, dizendo que ambos seriam 2 servidores trabalhando no mesmo time, trabalhando em benefício dos servidores, e foi uma lástima essa administração. Estão deixando aí de fazer as progressões que os servidores estão cobrando incisivamente por parte da prefeitura, que é o plano de cargos e salários. Então está mostrando realmente que os 2 que iriam jogar no mesmo time estão jogando em time adversário daquilo que foram os servidores, a mola propulsora para eleger ambos em 2016, João. Robert, se a gente for fazer uma análise aí desde o início dessa gestão lá em 2017, a gente percebe assim, muito claramente que na maioria das ocasiões o vice-prefeito Flávio, ele se omitiu, Demais, a gente comenta aqui o Pautando desde agosto de 2018, mas a gente sabe que lá em 2017 os desgastes começaram, principalmente no segundo semestre, a partir daquela proposta de revisão da planta genérica do IPTU, que teve toda aquela gritaria, o pessoal reclamou e tudo mais tal, e o prefeito acabou recuando. A gente percebe desde aquela ocasião que o vice-prefeito ele não aparece. Ele não aparece nem como bombeiro para tentar apagar incêndio, entendeu? A gente não percebe ele fazendo uma interlocução
entre a prefeitura e a sociedade civil, entre a prefeitura e representantes de entidades. A gente não percebe nada disso dele, né? A gente só vê que ele tem uma figura omissa, né? Questão, só para concluir, sim, Albert, a gente sabe também que o sindicato, ao longo também desse mandato, várias vezes cobrou a prefeitura por vários motivos, cumprimento de cláusulas de acordo coletivo, assédio moral, e outras situações administrativas, e a gente percebe que o vice, infelizmente, não aparece. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Ele deixou o Sérgio sozinho. Completamente. E o que mais deixa a gente triste em relação a isso tudo, João, porque era um cidadão ativo dentro do Partido dos Trabalhadores. E, na ânsia de permanecer no poder, e vislumbrando a possibilidade de uma vitória em 2016, o mesmo Flávio que denunciou esse grupo político que hoje está no poder, não o Sérgio, mas era o Sebastião Navarro na época e outras pessoas que apoiavam esse grupo que hoje está no poder, ele denunciou aquele rombo do Grupo Solos que até hoje, mesmo ele estando como vice-prefeito, ele não trouxe a solução para a população. E, posteriormente, ele se uniu a esse grupo político. Então você vê o caráter e o nível de um político que ele de sair de um grupo de extrema esquerda que era oposição a tudo que existia dentro de Poços de Caldas, aliar-se a um grupo para permanecer no poder, para ficar com o salário de vice-prefeito de 15 mil reais. É lamentável, senhor Flávio Faria. Espero que o senhor tenha vergonha na cara e coloque seu nome à aprovação do povo, a apreciação do povo em outubro, novembro, como mudou as eleições agora, para você ver o quanto você vai ser votado para prefeito. Eu estou aguardando. Vai ser muito bom para você aprender com quantos paus você faz uma canoa. Só para o pessoal refrescar a memória aí, esse assunto que o Albert está falando em relação ao Instituto Solos foi era uma OCIP, eu acho, né? Sim, uma OCIP que foi contratada ainda na gestão do Sebastião Navarro, em 2005, 2008, para administrar os PSFs. Sem dúvida. Né, aqui da cidade. E depois o negócio avançou para 2009, no próximo mandato, que no caso o prefeito foi o Paulo Minas, né? E aí nessa ocasião o vereador Flávio Faria, ele se elegeu vereador pela primeira vez pelo PT, e aí começou aquele processo de investigação desse caso aí do Instituto Solos, e aí depois se descobriu que tinha uma irregularidade de até 7 milhões de reais, né? Quase 8 milhões, na época, né, João? Na época. Corrigido hoje dá mais de 15 milhões. Serviços não prestados e uma série Maracutaia, de Maracutaia, vamos ser sinceros. E aí o Flávio realmente ele foi muito incisivo na época, inclusive até a Cissa era vereadora também, pelo PSB, no caso. Ambos, né? Também né? A Cissa também bateu muito nisso. Naquela ocasião, a Cissa também foi autora da SEI do asfalto. E essa resolveu, né? Porque incriminou todos, né? Esse resolveu. E essa questão do Instituto Solos aí ficou por isso mesmo. Aí depois o Flávio se reelegeu vereador, né, para a gestão 2013 e 2016. No meio do caminho ele rompeu com o PT, com o Heloísio e tudo mais, e aí virou oposição. A partir do momento que ele virou oposição naquela gestão, aí esqueceu-se o Instituto Solos. Né? Falta vergonha na cara, Flávio Faria. Você não é homem de assumir aquilo que você propôs na Câmara e responder para o povo quando você virou vice-prefeito. Isso mostra a qualidade do político que você é. E um outro assunto, João, que hoje eu trouxe à tona nos grupos sociais, principalmente no grupo Postos hoje e amanhã, é uma denúncia grave de uma possível irregularidade por parte do Departamento Municipal de Água e Esgoto estar colocando o seu bota fora, que antes era dentro da Sebastião Tomás de Oliveira, número 260, ali no CEOP da própria entidade, estão levando por uma área de preservação ambiental lá no Primavera. E informações que eu obtive junto a moradores ali do entorno, que essa operação geralmente é feita sexta-feira no fim da tarde e sábado durante o dia, para que as pessoas não tenham a noção do que realmente está acontecendo. E durante o dia eu recebi alguns telefonemas que esse problema já é um problema que já está há vários meses acontecendo. Inclusive, vindo para o programa hoje aqui, recebi uma informação por parte de um amigo nosso que o Botafora lá fizeram uma terraplanagem onde era e de fato, ao invés de estarem descarregando lá no aterro sanitário, estão descarregando no manancial de água, podendo vir a poluir. Porque esse Botafora é esgoto que é tirado das ruas da cidade, de manilhas, terras comprometidas, infectadas. Então, e com esse problema agora do Covid-19, é um problema sério, porque várias situações de esgoto em grandes capitais estão todas contaminadas. Imagina contaminar um manancial de água com esgoto desse jogado lá no Primavera. Perigoso, né, João? Esse Botafora que o Albert quer dizer, na verdade, para o pessoal entender, é um entulho, vamos dizer assim, né, grosso modo. Só para o pessoal conseguir visualizar o que quer dizer isso aí. Agora, a questão é muito simples, né, Albert?
Polícia Ambiental em cima, né? Tem licença ambiental? É isso que nós estamos perguntando, né? Essa que é a grande pergunta. Tem. Se tem, acabou. Tudo bem. Agora, se não tem, está acontecendo um crime ambiental. Com certeza. Né? Então aí a gente tem o Ministério Público que pode agir, tem a Polícia do Meio Ambiente aqui em Poços, tem órgãos aí que podem ser acionados, tem a própria Supram lá em Varginha, que é a Superintendência do Meio Ambiente. Então tem meios aí de se verificar a legalidade dessa ação do DEMAI. Inclusive, hoje, durante o dia, o Júlio Costa, que é o assessor direto do Dr. Sidney Botia, no qual quero mandar abraço aos dois, a Márcia Queiroz, ele deixou bem claro lá num comentário, dizendo que é para acionar a Polícia Ambiental e se houver indícios de problemas, que o Ministério Público está nas mãos também do Sidney Botia. Mais um problema para a administração. Sérgio Azevedo. Já basta 7, 8 ações abertas aí pelo Ministério Público, e será mais um a se confirmar esse problema, né, João? Pelo que eu percebi da postagem que o Albert fez, indícios há, né? Sem dúvida, né? E aqui a gente fica preocupado, porque são situações aí que tratamento de água manancial, tem uma caixa d'água. Outra informação que eu recebi, está tudo arrebentado as cercas. As crianças entram lá no final de semana para utilizar daquela antiga caixa d'água para tomar banho de piscina. Não agora, porque está no inverno, mas no verão. Então o DEMAI tem que tomar providência em relação àquilo. E se realmente estiver acontecendo, esperamos que tomemos providências junto aí aos órgãos competentes. Hoje à tarde o próprio vereador Paulo Tadeu, em uso na tribuna da Câmara e na sua fala, ele questionou o senhor Paulo César Silva, que esteve lá no período da tarde apresentando lá alguns números do próprio DEMAI. Então a gente vê que realmente precisa de cobrar incisivamente, porque a população não pode ser prejudicada numa futura contaminação dessas águas. E a gente sempre vê, né, Albert, aqui em Poços de Caldas, a própria Câmara Municipal, através dos vereadores, reclamando aí de invasões em área verde, né, possíveis crimes ambientais em área verde. Então, assim, não é uma coisa assim incomum aqui em Poços. Não nesse porte aí, talvez seja até mais grave do que as outras todas aí que eu estou mencionando, mas vira e mexe a gente vê menções aí de invasão de área verde, principalmente aí nos bairros. A semana passada nós tivemos aí uma operação na vizinha cidade de Caldas, inclusive nós vamos comentar no segundo bloco, mas eu queria, antes de nós comentarmos o segundo bloco, João, de levantar um assunto em relação a tudo isso que aconteceu. Foi um vídeo postado pelo então investigado ex-prefeito de Caldas, o senhor Ulisses Guimarães Borges, um bom teatrólogo, viu? Fez ali um teatro, chorou. Ah, Ulisses, você é um político, você sabe dos problemas. Inclusive, nós vamos comentar também no Pautando no segundo bloco, indícios de ter sumido documentos lá daquela instituição da Prefeitura Municipal. Então a gente fica muito preocupado com certas situações que houveram. E não foram só essas denúncias não, porque depois, João, o que acontece? As pessoas começam a mandar mensagens inbox para você, falando de shows, falando de contratação na área da saúde, falando da contratação na área do meio ambiente, lá daqueles problemas sérios lá, daquelas empresas do qual Branca, né? Não foram resolvidos. Se não fosse a sociedade civil organizada fazer aquele movimento, as coisas teriam chegado no ponto que ele, como administrador, queria que chegasse. Então tudo isso nós vamos trazer no segundo bloco e vamos chamar um breve intervalo. E já já falaremos sobre esses assuntos. O Posto Pampa tem o melhor combustível para o seu carro e a melhor estrutura para cuidar do seu veículo, de você e da sua família. Com conforto e aquele atendimento único. Posto Pampa, com você onde você estiver. Eu disse para vocês que era rapidinho, retornamos agora aqui ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade e vamos comentar as matérias do Jornal da Cidade e, como eu coloquei no primeiro bloco, o Pautando falando sobre o que aconteceu no dia a dia da nossa cidade. Vamos lá, João? Vamos lá, Albert. A manchete do final de semana do jornal foi a seguinte: casos positivos em Poços seguem aumentando e chegam a 243. Então, a gente percebe que o número de casos aqui em Poços está aumentando, né, o número de casos aí do vírus, mas isso aí pode estar relacionado também a um aumento do número de testes, né, Com certeza, Albert? mais de 3 mil já. Tem percebido aí que a Prefeitura agora sim tem divulgado os testes, né, e aquele novo painel do coronavírus
que a Prefeitura lançou essa semana, é interessante. Pelas regiões da cidade, né, João? Além das regiões da cidade, agora sim eles discriminam o tipo de exame que foi feito. Rede particular, FUNED, teste rápido. Então, assim, permite a gente... Era tudo aquilo que a CISA pediu há 2 meses atrás, quando iniciou a pandemia, né, João? Exatamente. E agora eles estão fazendo. Porque assim, tudo bem, a gente pega o dado lá, foram realizados 3.500 testes, por exemplo, mas... E aí? Que testes são Quais são eles? Então, só para você ter uma base, Albert, pelo menos os números de ontem que eu chequei, desses 3.000 e tantos testes, só 92 foram feitos pela FUNED. Olha só. Então, a maioria é teste rápido feito aqui. Teste rápido e na rede particular da cidade. Exames na rede particular, exames nos hospitais e exames da própria Secretaria de Saúde. Mas a grande preocupação em relação a tudo isso, João, que eu inclusive fiz uma postagem no último domingo, 71 novos casos apresentaram a semana passada. Claro que vai aumentar em virtude, como você colocou, testes, da quantidade de testes que está fazendo. Mas isso mostra que a população precisa se conscientizar na utilização das máscaras, na aglomeração de pessoas. A gente viu na última sexta-feira, lá perto da faculdade, um estabelecimento comercial fazendo um evento com vários jovens. Esses jovens podem estar sendo aí os transmissores desse problema do Covid-19. Nós estamos vendo os bares da cidade da mesma forma, diversos bares pelos bairros da cidade também, com aglomerações enormes de pessoas. Então, os números estão aumentando, a gente fica muito preocupado. E a vizinha cidade de Guaxupé, sexta-feira, decretou lockdown. Então, esperamos que Poços de Caldas não chegue nessa situação. Nós estamos em média com 30% de utilização das UTIs no município. Semana passada também abriu mais 10 novos leitos, né, João? E esperamos que não aconteça aqui em Poços, que aconteceu em Guaxupé, né? Pois é, né? E só lembrando, Albert, que nesse momento, pelo menos eu estou falando com dados de ontem, né? São 4 pacientes de fora de Poços internados em UTIs aqui da cidade, né? São 2 de Andradas, um de Guaxupé e o quarto eu não lembro a cidade, mas são cidades aqui da região que estão usando a estrutura de Poços aqui através das UTIs. Nós comentamos aquele dia, lembra que poderia acontecer isso? A cidade não está utilizando, a região, se precisar, eles vão mandar para Poços, igual no estado de São Paulo está acontecendo. Mas assim, felizmente ou infelizmente, Poços de Caldas ele faz um atendimento regionalizado. Então, Poços tem que atender esses pacientes porque está recebendo sem dúvida. Está recebendo, no caso que eu quero dizer, os hospitais, especialmente o Santa Lúcia e a Santa Casa. Mas devido a essa situação que está acontecendo, das pessoas estarem rompendo essa situação de se manter isolados, daqui a uns dias nós não vamos ter UTI suficiente para atender a demanda em Poços e a demanda da região. Ontem, correto? Por exemplo, Albert, só para a gente complementar esse assunto aí, foi divulgado que Minas Gerais está com 100% dos leitos de UTI ocupados, então assim, não tem vaga para ninguém. Poços de Caldas está numa situação privilegiada, porque como o Albert disse, o índice de ocupação dos leitos de UTI aqui está variando entre 28% e 30%, né? Essa é a média dos últimos dias, né? Então está uma situação sob controle, né? Esse número de 28% a 30% corresponde a 15, 16 pacientes internados dentro de um universo de 57 leitos de UTIs, incluindo o Hospital da Unimed, Hospital Poços de Caldas, que é o da Climep, Santa Casa, Santa Lúcia e o Hospital de Campanha, que na quinta-feira foi apresentado para a população com 10 novos leitos. Temos que parabenizar a Prefeitura, demorou um pouco para fazer a inauguração do mesmo, mas ficou bacana, muito bom. Parabenizar a Isabel lá, que vai ser a nova coordenadora daquele espaço, junto com o Ed Wilson, que é o médico responsável. Então são pessoas realmente imbuídas em procurar fazer um bom trabalho. Esperamos que a população se conscientize, porque se nós tivermos que atender a população de Poços, igual eu coloquei, e mais a região, nós vamos ter problema nos próximos 30 dias. Robert, só para também, eu falei que a gente ia encerrar esse assunto, eu queria só fazer um comentário final a respeito disso aqui. É o seguinte, eu acho que assim, a gente, a população em geral aqui da cidade tem um nível de exigência muito grande, às vezes, em relação à prefeitura, especialmente nesse caso aqui da pandemia. É uma situação atípica que nunca aconteceu. Né? Então, assim, a prefeitura erra e acerta. Claro, né? Eu até acho que a prefeitura, nesse caso aqui da pandemia, tem mais acertado do que errado. Claro, né? sem e os erros aí são erros assim, que são compreensíveis, porque é uma situação, como eu disse agora, nova, né? Nova, nunca ninguém enfrentou isso, ninguém sabe como se resolve essa questão. Então, a prefeitura está fazendo aí uma série de ações, ela tem mais acertado do que tem errado. Com certeza. Esse hospital de campanha foi um acerto, né? Conseguir lá
a locação lá por 6 meses sem custo para o município, eu acho que foi um ganho. Esse portal do coronavírus que a Prefeitura lançou foi um ganho. A Prefeitura comprou 150 mil máscaras para distribuir para a população, foi um ganho. Agora ela está comprando aí teste, fazendo uma testagem em massa, especialmente dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde que estão na linha de frente no combate ao vírus. Então são várias ações aí que a Prefeitura tem feito, positivas, que eu acho que tem acertado mais do que errado. Com certeza. Né? Vamos lá? Eu queria destacar também uma notícia aqui da edição do final de semana, Albert, em relação ao Poços Convention Bureau. Eles estiveram lá na Câmara Municipal na quarta-feira passada e apresentaram ali um plano de ação do que eles têm feito nesses últimos tempos, principalmente aí depois que aconteceu a pandemia, e eles também destacaram a questão do plano, do protocolo sanitário para a reabertura do turismo em Poços, né? Só que assim, não cabe aos vereadores nesse momento, né, decidir, né? Mas eles só apresentaram esse plano aí para os vereadores, só para eles tomarem conhecimento, e depois eu vou pegar e repercutir um pouquinho mais desse assunto, porque teve pouca adesão de vereadores, só 6 que compareceram. E só para a gente encerrar aqui os comentários, Albert, da edição do final de semana, mais uma vez que é um assunto relacionado à pandemia, a próxima novela das 6 horas da Rede Globo, né, Além da Ilusão, ia ter a primeira fase dela gravada aqui em Poços de Caldas, e aí a gravação foi adiada por conta da pandemia, vai ficar agora só para o ano que vem, a partir do primeiro semestre, se tudo estiver relativamente sob controle. Então, mais uma vez, Poços de Caldas vai estar servindo como cenário para uma produção, né? A gente teve recentemente aqueles 2 filmes da Turma da Mônica, tem vários pequenos novela Alto filmes. Astral, teve Alto Astral, que é a novela da Memórias do Gigolô, Livro para Voar, Livro para Voar, teve várias. Teve várias novelas. E teve agora, e além disso tudo, dessas produções todas, Albert, tem vários pequenos curta da cidade mesmo, né, das pessoas realizados aqui em Poços, né? Que eles são aí, eles usam as locações aqui da cidade. Poços de Caldas é uma cidade muito bonita, né? Tem várias opções de locação, então aí é sempre interessante para colocar Poços. E dessa vez, pelo que eu entendi, Poços vai ser realmente cenário, vai ser Poços de Caldas, não vai servir só como cenário. Como cenário. Então é isso aí. Então agora vamos ler o pautano? Vamos lá. O pautano é exatamente o assunto que eu estava dizendo aí do Poços Convention Bureau. A direção do Poços Convention Bureau esteve na Câmara Municipal na quarta-feira para apresentar os trabalhos realizados pela entidade pelo turismo local nos últimos meses. No entanto, de 15 vereadores, apenas 6 participaram de forma presencial e remota. Dos 6, 3 fizeram comentários, 2 ficaram em silêncio e o outro chegou apenas no final do encontro. O turismo, ainda que possa parecer não ser importante para os vereadores, é fundamental para a cidade, haja vista que durante a pandemia o impacto que a ausência de turistas tem provocado gera desemprego, fechamento de lojas e queda de arrecadação. Não dá para ignorar o fato de que o turismo é o carro-chefe da instância, movimentando não apenas esse setor, mas também o de comércio e serviço. Então, Albert, falta de interesse completamente. Falta de interesse, e a gente já falou algumas vezes em outros programas que essa pandemia só trouxe à tona a realidade. O turismo é fundamental para a economia de Poços de Caldas, porque a gente vê lojas fechando, desemprego em massa, né? E atinge não só o setor hoteleiro, atinge também o setor de comércio e serviço. Cadeia produtiva inteira, né? Sem gente para gastar, não tem como você manter loja aberta, não tem como você manter funcionário trabalhando. Mais uma vez, né, João, essa Câmara Municipal, ela não deixa de perder aquela velho bordão que eu coloco aqui, a pior Câmara Municipal dos últimos 148, a se completar agora em 6 de novembro de 2020. É lamentável os vereadores não participarem, é um segmento que, eu vou ser sincero, deve contribuir mais de 50% para a arrecadação do comércio, dos hotéis, da cadeia produtiva da rede turística de Poços de Caldas, e os vereadores não se mostrarem interessados. É muito triste você ver que precisamos urgentemente fazer uma mudança e colocar pessoas realmente com interesse por Poços de Caldas, porque infelizmente os que estão aí estão preocupados somente com o seu cafezinho no seu dia a dia. O Poços Convention Bureau, Albert, só para a gente completar, é uma entidade que reúne aí empresas particulares, né? Então assim, ele não é um órgão público, mas ele apresenta ali uma demanda, né? Ele apresenta uma realidade do setor, né? E eu acho que é sempre importante a Prefeitura e a própria Câmara Municipal tomar conhecimento dessas demandas, né? Eu já falei várias vezes aqui nos programas pautando, Albert, que eu acho que as 2 secretarias mais importantes da Prefeitura é a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que são elas que vão gerar receita para o município. Lógico que a Secretaria de Educação e Saúde são importantes,
mas eu quero dizer que essas duas aí geram receitas para a vão cidade. gerar receitas, inclusive, para financiar o turismo, saúde e educação. Com certeza. E só para completar aqui a notinha, ainda durante a presença da diretoria do Postos Convention Bureau, a presidente Ciomara Bonafé destacou o protocolo sanitário realizado em parceria com hotéis, visando uma eventual reabertura do setor. E agora a frase aí da Ciomara. Nós estamos trabalhando, conscientizando os nossos governantes através de pesquisas de cidades turísticas do Brasil, mostrando como o Postos está fazendo um trabalho excelente na saúde. Nós ajudamos a elaborar os protocolos sanitários dos hotéis, dos estabelecimentos para eventos, com todas as precauções foi entregue ao secretário de Saúde, Carlos Mosconi. Estamos trabalhando para isso, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas ainda não temos data para uma retomada. Então, resumo da ópera, né? Foi apresentado o protocolo, né? São 49 hotéis aqui em Poços que se dispuseram a cumprir esse protocolo, caso seja aprovado e liberado pela Prefeitura, mas eu não sei se isso aí vai acontecer num curto espaço de tempo, principalmente agora, Albert, que a gente se aproxima aí do pico do vírus aqui em Minas Gerais, né? E numa situação aí que os casos estão aumentando, então eu acho que a Prefeitura não vai se arriscar nesse momento a liberar o turismo. Dificilmente. Hoje, Jornal da Cidade, a manchete foi o seguinte: homem ateia fogo na casa da ex-companheira e é preso pela PM. Mais uma briga aí, né? Um caso de desentendimento, família, né? Chegou-se ao ponto aí meter fogo na casa, homem. Ele colocou fogo na casa, fotografou e mandou por WhatsApp para a mulher, né? É um idiota. Não tem nem o que comentar, né? Isso aí é um absurdo. A Prefeitura também, ela desmentiu mais uma fake news aí sobre a pandemia aqui em Poços de Caldas, circulou aí nas redes sociais. Eu, sinceramente, não ouvi esse áudio, não sei se você chegou a ouvir. Qual? No áudio, um áudio aí que circulou aí no WhatsApp, em redes sociais no final de semana, dando conta assim que já tinha esgotado aí os leitos de UTI. Eu resolvi, Caldas, eu ouvi, cheguei a ouvir isso aí? Cheguei a ouvir, mas nem dei moral. A gente acabou de falar aqui que está de 28% com 30% só ocupado. Então, isso aí, infelizmente, é uma notícia que só traz pânico, né, para a população, né? Também uma notícia da edição de hoje, Albert, a gente está repercutindo aqui que morreu a 7ª vítima do Covid aqui em Poços de Caldas, então já são 7 pessoas que morreram vítimas da pandemia. Está em investigação um bebê, né, de poucos meses, né? Também pode ser a 8ª vítima, né? Com Covid. Então estão aguardando aí também a investigação desse bebê que faleceu também. Eu destaco aqui também hoje na edição o painel do coronavírus, é muito legal, está ali disponível na página da Prefeitura. Eu acho que ali, agora sim, as pessoas não têm do que reclamar em relação à falta completo, de informações. Está completo, não dá para reclamar. Como o Albert falou, tem até um monitoramento por regiões da cidade. E a gente vê que pelo painel ali, a região que mais tem casos registrados é a Zona Leste. Então, demanda tem que parabenizar talvez mais atenção de quem Prefeitura, mora lá, né? O Paulo Ney, que é o responsável do setor de comunicação, não sei se foi ele que fez ou solicitou para que a empresa, a agência fizesse. Coordenou, né? Coordenou lá o projeto e eu acho que ficou bacana. As pessoas não têm o que reclamar agora. Outra notícia também, Albert, ontem, segunda-feira, as paróquias aqui de Poços de Caldas voltaram a celebrar missas, né? Mas é uma série de restrições, né? Demais, apenas 30%, tem que agendar para ir na missa, então vai ficar difícil, até que ponto isso aí pode ser viável, né? E também uma última notícia aqui para a gente encerrar os comentários da edição de terça-feira, Albert, que terminou a vigência da medida provisória que dava aquela ampliação de desconto na tarifa social para quem gastava até 220 kW de energia, né? Sem dúvida. Agora, eu não sei, Albert, eu tenho a impressão que talvez o DME poderia manter mais um pouco, né? É um órgão municipal, né? Então, o seu acionista maior é a prefeitura, né? Claro. Mas, de qualquer forma, Vamos aguardar, o DME deixou bem claro que a tarifa social normal, que já é fornecida ali para quem é inscrito no CAD único lá, continua em vigor, né? Essa tarifa social ampliada dava 100% de desconto, né? 100% então, de desconto. Era uma situação em que ajudaria muita gente. O pautano, Albert, de hoje é o seguinte: sumiço, os bastidores políticos em Caldas, após a operação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União, estão quentes. Reclamações que chegaram às redes sociais dão conta de que informações sobre pagamentos e favorecidos alusivos ao período 2013, 2016 e ainda parte de 2017 não estavam disponíveis no portal da Transparência. Esse é justamente o período em que a operação conjunta investiga suposto desvio de recursos no transporte escolar. Então foi mais ou menos o que o Albert falou no primeiro bloco, né? O pessoal quis checar ali no portal da Transparência da Prefeitura de Caldas e não achou. Desapareceu todas as informações. Deu uma sumida, né? Pode ser que apareça, né? Depois que a polícia denunciar tudo, apresentar os dados, deve voltar. E eu falei teatrólogo, não é teatrólogo, não, é ator. Teatrólogo é quem faz
as peças teatrais, né? Escreve, e ator é o que faz os vídeos aí chorando, dizendo que são tão livres de qualquer suspeita. Me poupe, viu, senhor? Em relação ao vídeo, Albert, eu achei que assim, ficou uma coisa muito forçada, porque o Ulisses visivelmente estava lendo. Né? Então era preferível emitir uma nota oficial, escrita. Né? Aquele texto de forma escrita talvez poderia convencer melhor. Né? Melhor então, do que ler, né, ele João? não estava falando espontaneamente, ele estava lendo um texto, porque dava para a gente perceber ele olhando ali, a visão, fora né? o campo de visão dele, dava para perceber isso. E no final ele até se emocionou, ficou com a voz embargada, tal, chorou e tudo mais. E aí, Albert, um detalhe muito interessante dessa operação toda aí é que o nome da operação é Operação Odisseia. Faz uma menção ao nome dele, né? Ao livro Odisseias, cujo personagem principal é Ulisses. Então, isso aí, Albert, implicitamente mostra uma convicção aí dessas entidades do envolvimento dele. Claro, caso, né? Com certeza. E o próprio Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal, eles não iam vir colocar a mão no cumbuca onde eles não tivessem certeza do que eles estão denunciando. Inclusive, muitos me criticaram, João, porque eu fiz o reposte da assessoria de imprensa da Polícia Federal. Então, fui eu que falei, não. Quem falou foi a polícia. Você tem que ficar bravo. O pessoal de Caldas, quero aqui deixar um grande abraço aos inúmeros amigos, circunvizinhos aqui da nossa querida Caldas. Vocês têm que ficar bravo, é que a Polícia Federal, não é comigo, não. Não, e outra coisa, Albert, a gente não está fazendo nenhum pré-julgamento em relação a isso. De forma alguma. Logicamente que o Ulisses vai ter ali as esferas para ele se defender, né? Quanto a isso não tenha dúvida. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, você colocar uma operação, né? Em dúvida? Não, você colocar uma operação, sendo que implicitamente está relacionando o nome dela a um dos principais envolvidos, é uma convicção muito grande. Muito forte, né, João? Né? A operação não poderia chamar Operação Transporte Escolar? Pode. Operação, né, desvio, esses órgãos aí de segurança, eles gostam de pôr nome em operação, né? E você sabe que eles sempre colocam alguma coisa relacionada aos investigados. Ao caso ali, né? Ao assunto, né? Então, assim, colocar o nome de Operação Odisseia numa investigação cujo principal acusado é o prefeito, o ex-prefeito que chama Ulisses, eu acho que é uma convicção muito grande deles, né, do envolvimento. Com certeza. A próxima notinha é aglomeração. Apesar de todos os esforços da prefeitura em conter os abusos e excessos durante a pandemia, as aglomerações seguem acontecendo e o que se vê são reclamações de pessoas sobre a dificuldade de levar tais informações aos órgãos competentes. Ontem, um morador tentou ligar na Polícia Militar e na Guarda Municipal, mas não teve sucesso. A Prefeitura também disponibiliza um aplicativo para receber essas reclamações. Esse rapaz que fez a reclamação, Albert, ele falou assim, que numa outra ocasião que ele tentou fazer a denúncia, falaram assim que ele tinha que formalizar por e-mail. Mas aí vai colocar o nome dele lá? Não vai, né? A Prefeitura também é brincadeira, né, João? Tinha que ter um órgão específico para isso, né? Então, a Prefeitura tem um A gente elogiou tanto a Prefeitura até aqui agora, mas agora... Mas a Prefeitura tem um aplicativo EOB justamente para fazer essas reclamações. Como é que o cara vai colocar o nome dele lá? Vai que o vizinho é dele, com as crianças... Mas às vezes o que acontece é o seguinte, às vezes é um pouco burocrático o negócio, e às vezes o negócio dificulta ali, né? Então é uma situação que você precisa resolver na hora. Claro. Então talvez precise aí uma falta de comunicação dos setores, né? Porque assim, para resolver esse caso aí, realmente a Polícia Militar ou Guarda Municipal. Mais rápido possível. A próxima notinha é aglomeração 2, já um bar localizado no Jardim Country Club, foi o assunto que o Albert falou também agora há pouco, foi alvo da ação dos fiscais da Prefeitura nesse fim de semana, após diversas reclamações sobre aglomerações e falta de uso de máscaras por parte dos frequentadores. Que eu citei, né, João? Foi objeto de postagem nas redes sociais, tanto a festa sexta-feira lá na Padre Francis Cletus Cox. E ali na Monsenhor Derige. Então, infelizmente, as pessoas estão abusando. A última notinha é ainda sobre o painel do coronavírus, é um elogio que a gente já fez aqui no decorrer do programa, eu vou ler rapidinho aqui. O painel coronavírus desenvolvido pela Prefeitura é uma das melhores ações do Poder Público Municipal em relação às divulgações de informações durante a pandemia, com direito inclusive a apontar o uso de recursos recebidos para o combate ao vírus imposto. Então, só para completar esse assunto, está disponível lá, está falando assim que são 16 milhões de reais que já foram disponibilizados para Poços de Caldas usar no combate ao vírus. Encerrando o programa, nós não poderíamos deixar aqui de salientar a morte do nosso grande amigo Mário Chianello, que fez parte da administração do ex-prefeito Paulo Tadeu na gestão 2001 e 2004. Nós queremos solidarizar
com toda a família, com a Maria Elisa, com seus filhos, o Lucas Chianello, que é um grande amigo nosso e muitas vezes escreve colunas para o Jornal da Cidade. Domingo, inclusive, o Lucas escreveu um artigo aqui para o jornal. Então a gente fica muito triste com o passamento do nosso grande amigo Mário, uma pessoa que era muito inteligente, sabia pontuar certas ações e situações em Poços de Caldas. A gente fica muito triste com esse passamento dele, né, João? Total, né? Completamente. A gente vê pela repercussão nas redes sociais, né? A quantidade de pessoas ali que se sensibilizaram com a morte do Mário. Né? O Mário era uma pessoa muito simpática, muito carismática, né? Foi secretário municipal de planejamento na gestão 2001-2004, colega do Albert lá quando o Albert foi também secretário de esportes. Então, assim, não tem o que dizer, né, Albert? Acho que nenhuma palavra pode consolar, mas fica aqui o nosso carinho aí, a família do Mário, em especial o Lucas, que é amigo nosso, né? Escreve aqui no jornal periodicamente, né? Então, os nossos sentimentos. Estamos chegando ao final do nosso programa. Considerações finais, João? Então, encerramos, né? A coluna Pautando circula todo dia no Jornal da Cidade, de terça a sexta no formato digital, final de semana digital mais impresso. E a assinatura do Jornal da Cidade Digital é muito barata, é apenas R$ 30 pelo trimestre, recebimento por WhatsApp e e-mail. E aí, você fazendo uma assinatura, você ajuda a manter o nosso jornalismo independente aqui. E bem independente. Aqui a gente fala bem e fala mal ao mesmo tempo, conforme o que acontece no dia a dia da cidade. Quero deixar um grande abraço a todos os nossos amigos internautas e convidá-los para a próxima quinta-feira, às 20 horas, ao vivo, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.